E hoje eu recebo no programa referencial o Dr. Jairo Ângelos, que é neurocirurgião, e a gente vai falar sobre uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já alcança ou atinge cerca de 4 milhões de pessoas no mundo. Isso significa aí, pelo menos, né, doutor Jairo, que 1% da população mundial sofre da doença de Parkinson. E a perspectiva, a estimativa é que até o ano de 2040 esse número dobre. Ou seja, é motivo de preocupação, né? Por isso mesmo, a gente quer entender o que é a doença de Parkinson. Olá, Alciné, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, é muito importante esse alerta que você deu, porque a OMS realmente estima um aumento do número de casos ao longo dos próximos anos. E a doença de Parkinson, nada mais, nada menos que a segunda doença degenerativa do sistema nervoso central mais frequente, só perde para o Alzheimer. Então, realmente é uma doença que precisa ser entendida, precisa ser bem compreendida, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento cada vez mais cedo quando recebem o diagnóstico. Doutor Jairo, o que causa a doença de Parkinson? Bom, a doença de Parkinson idiopática, ela não tem um fator causal ainda definido, mas a gente conhece os mecanismos fisiopatológicos da doença, os mecanismos que levam aos sintomas, que principalmente devido à falta de um neurotransmissor conhecido como dopamina. Então, áreas do cérebro que produzem esse neurotransmissor, elas sofrem um processo de degeneração, elas vão morrendo e essa falta desse neurotransmissor dopamina é que leva aos principais sintomas da doença, como os sintomas motores da doença, sintomas motores como tremor, a rigidez, que é um travamento para as pessoas fazerem as coisas, a bradicinesia, que é a lentidão para as pessoas fazerem as suas atividades, abotoarem uma camisa, por exemplo. Então, esses são os principais sintomas motores da doença de Parkinson, que também tem sintomas não motores, alterações do sono, alterações do humor e outros sintomas que a gente observa também. É uma doença hereditária ou não? A doença de Parkinson, ela não é hereditária, mas a gente sabe que casos na família, se existe uma família com pacientes com doença de Parkinson, existe um risco aumentado dos sucessores apresentarem a doença. É como se fosse ligar um alerta vermelho. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ter uma pessoa com doença de Parkinson, mas existe um risco aumentado de acontecer a doença nessa família. E quais são as opções de tratamento? Bom, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Ela não tem cura, ainda não tem cura para reverter a doença. Então, os tratamentos, eles visam o quê? Visam controlar os sintomas da doença. A gente dá remédios para controlar o tremor, para destravar o paciente. Então, o tratamento ele é principalmente medicamentoso em combinação sempre com a fisioterapia, com a atividade de reabilitação. A reabilitação ela precisa estar presente no tratamento do paciente logo desde que o paciente recebe o diagnóstico da doença. Não só a medicação, mas medicação com a reabilitação fisioterápica. Existe cirurgia para Parkinson? Muito boa pergunta. Existe tratamento cirúrgico, sim, para a doença de Parkinson, mas nem todo paciente com Parkinson vai precisar fazer cirurgia. Em torno de 20% dos pacientes, a doença fica muito complicada. Só os remédios não conseguem ajudar, os remédios, o organismo não consegue mais processar os remédios que antes faziam muito bem para o Parkinson, agora estão dando efeitos colaterais. Então, é nesse momento que o paciente precisa ser avaliado para a terapia cirúrgica do Parkinson. Como é feita essa cirurgia? Qual é o resultado que ela pode proporcionar aí para esse paciente, né? Bom, existem duas modalidades cirúrgicas, né? Mas o tratamento mais moderno para a cirurgia de Parkinson é a estimulação cerebral profunda, que consiste no implante de eletrodos cerebrais. Você implanta eletrodos no cérebro, nas áreas do cérebro que controlam os movimentos da pessoa e ajudam essa pessoa a destravar. A cirurgia do Parkinson ela é voltada principalmente para os sintomas motores da doença, para um tremor refratário, para o paciente que tem movimentos anormais conhecidos como discinesias, que os remédios não deram mais conta. Então a cirurgia, ela, de certa forma, ela proporciona uma qualidade de vida a mais, né? Exatamente. A cirurgia ela não cura o Parkinson, mas ela devolve qualidade de vida para o paciente, né? Um paciente que estava
travado, que não conseguia mais responder com a medicação, e a estimulação cerebral profunda realmente melhora a qualidade de vida desse paciente como um todo. É um paciente que não dirigia mais e volta a dirigir, é um paciente que tem mais facilidade para fazer as suas atividades dentro de casa, e realmente para quem precisa operar é um tratamento que realmente muda a vida da pessoa. E essa cirurgia, ela é realizada aqui? Sim, a cirurgia da estimulação cerebral profunda, ela é realizada em São Luís, até é conhecido também como marca-passo cerebral, porque os eletrodos eles são conectados a um gerador que a gente conhece, parece como marca-passo, e é uma cirurgia que está prevista no rol da ANS, ou seja, os convênios eles têm cobertura para essa cirurgia, e nós realizamos esse tratamento aqui em São Luís, sim. Doutor Jairo, qual é a sua recomendação para aquela pessoa que enfrenta a doença de Parkinson e também para a família dessa pessoa, né? Bom, muito bem. A minha primeira recomendação é a pessoa realmente ter a certeza que ela tem Parkinson. Porque, por exemplo, muitos pacientes têm tremor, mas não tem Parkinson. Então, a minha primeira recomendação é que essa pessoa procure um neurologista especializado em movimentos anormais para saber realmente que ela tem Parkinson. Uma vez o diagnóstico fechado, a minha próxima recomendação é que essa pessoa realmente tenha uma boa adesão ao tratamento, que ela tome as medicações que foram prescritas e que ela comece já um tratamento de reabilitação, comece com a fisioterapia regular, que com certeza isso vai influenciar muito no tratamento dessa pessoa. A doença não tem cura, mas é tratável. Com certeza, a doença não tem cura, mas tudo que a gente tem hoje disponível, tanto de medicações quanto de cirurgia, visam realmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Muito obrigada, então, por bater esse papo aqui com a gente a respeito de um assunto tão importante. Obrigado.